Jornal da Manchete. Boa noite. Certamente o tema apresentado hoje causa uma certa aflição e uns aceleramentos no batimento cardíaco, pois iremos apresentar a história do terror e do suspense. Acompanhem conosco essa matéria que preparamos especialmente para vocês. O primeiro filme de terror surgiu quando o cinegrafista francês Georges Méliès criou O Castelo do Demônio. O filme tinha duração de pouco mais de 3 minutos e apresentava um morcego que se transformava em homem e tinha poderes para evocar criaturas sobrenaturais. Desde então, o gênero passou a marcar a história do cinema. Na história do cinema foi O Gabinete do Sr. Caligari, uma obra marcante do expressionismo alemão, dirigido por Robert Wiene, que juntamente com Nosferatu de Friedrich Murnau viriam a influenciar todo o cinema de horror produzido logo em seguida, graças à sua atmosfera sobrenatural e fotografia gótica. Os estúdios de Hollywood ainda possuíam grande relutância em produzir filmes do gênero. Um dos nomes que mais se destacou ao apoiar os investimentos em filmes de terror foi o do ator Lon Chaney, que ficou conhecido como o Homem de Mil Faces, por interpretar diversos personagens em filmes produzidos na década de 20. Como clássico, O Fantasma da Ópera de 1925. Outro grande clássico da época é a primeira versão de O Médico e o Monstro de 1920. Em 1930, os filmes de terror passaram a ter como base lendas e histórias da Europa, sobre cientistas loucos, vampiros e outras criaturas extraordinárias. A Universal ficou bem conhecida por investir em filmes assim. Após a morte do marcante ator Lon Chaney, os diretores Hubert Julian e John Willard lançaram o primeiro filme de efeito sonoro da Universal, The Cage Creeps.
são feitos os filmes Drácula, do diretor norte-americano Todd Browning, e Frankenstein, do britânico James Whale. Esses filmes serviram como base para diversos outros filmes de terror gótico. Na época, 2 nomes se destacaram, sendo eles dos atores Bela Lugosi, em sua inesquecível representação como Drácula, e Boris Karloff, com sua marcante atuação como o gigante e grotesco Frankenstein. So incredible. I mistrust my own judgment. Look. Dracula. The very mention of the name brings to mind things so evil, so fantastic, so degrading. You wonder if it isn't all a dream, a nightmare. Rats. Rats. Thousands. Millions of them. But no, this is no dream. This is Dracula, the original terrifying story of a maniac and a man who lived after death, lived on human blood, took the form of a vampire bat, and lured innocent girls to a fate truly worse than death. Dracula? Oh, what's he done to you, dearie? Tell me. He came to me. He opened a vein in his arm, and he made me drink. Durante a Segunda Guerra Mundial, com o horror fazendo parte do cotidiano das pessoas, esses tipos de filmes ficaram em baixa por um tempo. Outros filmes que marcaram a década de 30 e 40 são King Kong, O Homem Invisível e A Múmia. Em breve vamos dominar o mundo, Camp. Eu e você. Eu? Como assim? Tenho que ter um sócio, Camp. Um sócio visível, para me ajudar nas pequenas coisas. Você é meu sócio, Camp. Vamos começar com um reinado de terror. Alguns assassinatos aqui e ali. Assassinatos de grandes homens e homens comuns, só para não discriminar. Vamos destruir um trem ou 2, com esses dedos ao redor do pescoço do sinaleiro. Só isso. Griffin, pelo amor de Deus.
Quer que eu tire isso? Não, não. Está bem. Vamos planejar amanhã. Temos um pequeno trabalho hoje à noite. Vá buscar seu carro, Camp. Por quê? Aonde vamos? De volta ao vilarejo de onde vim hoje. Deixei meus livros lá, com todos os resultados das minhas pesquisas. Preciso deles. Mas já são mais de 8 horas. São só 25 milhas. Vamos, depressa. E traga uma sacola para os livros. E põe um cobertor no carro. Faz frio lá fora quando você tem que andar nu. Tá pronto? Sim. Vamos! Entra! Onde está o cobertor? Atrás. Estou congelado. Está tão frio que dá para congelar um esquimó. Death, eternal punishment for anyone who opens this casket. The mummy. Is it dead or alive? Human or inhuman? You'll know. You'll see. You'll feel the awful, creeping, crawling terror that stands your hair on end and brings a scream to your lips. There's nothing on earth like the mummy. You will not remember what I show you now, and yet I shall awaken memories of love and crime and death. Now I know his horrible plan. He is going to kill her and make her a living mummy like himself. Também em 1932, o filme Monstros, do diretor Todd Browning, gerou em seu lançamento uma série de controvérsias, devido ao diretor utilizar de pessoas peculiares em seu elenco. I hurt myself today. That cold of sorrow has taken me. Just no thought of ever returning you. Would they be angry if I thought about not where the black coat of sorrow has taken me. Just no thought of ever returning you. Would they be angry if I thought of joining you? A década de 50 marcou a retomada do medo no cinema, principalmente devido à contribuição da produtora britânica Hammer Studios, que voltou a explorar os antológicos personagens que encheram os cofres da Universal. Eram filmes baratos que usavam e abusavam dos recentes recursos de cor e de muita sensualidade. O principal nome desse período, sem dúvida, foi o de Christopher Lee, cuja interpretação do Conde Drácula fez história.
atômica, os filmes dos anos 50 passaram a ter uma temática sobrenatural, onde criaturas que emergiam de pântanos a partir de experiências atômicas, bolhas assassinas, tarântulas gigantes e homens com cabeça de moscas fizeram com que esses filmes na época se tornassem os queridinhos de jovens e adolescentes. Na virada dos anos 50 para 60, surgiu um dos maiores nomes da história dos filmes de terror, Roger Corman, com o seu pequeno clássico A Pequena Loja dos Horrores. Corman mostrou que era possível assustar com classe e pouco dinheiro. Esse filme ainda revelou o talento do então desconhecido ator Jake Nicholson. O diretor ainda fez história como produtor que deu a primeira chance a milhares de jovens atores e diretores, e também tornou notórias suas adaptações de histórias de Edgar Allan Poe, em sua grande maioria estreladas pelo mestre do medo Vincent Price. Feed me. I'm hungry. A década de 60 foi uma época extremamente fértil para as produções do gênero, com destaque para as criações do mestre do suspense Alfred Hitchcock, como Psicose, de 1960 e Os Pássaros, de 1963. How do you do? My name is Alfred Hitchcock, and I would like to tell you about my forthcoming lecture. It is about the birds and their age-long relationship with man. It will be seen in theaters like this across the country. In my lecture, I hope to make you all aware of our good friends, the birds. Theirs is a noble history, and through it all, man has played a conspicuous part. This cave drawing is one of man's earliest sketches of his feathered friend. One can see at once the loving care with which the artist depicted his subject. The story of man and his friends, the birds, is filled with many fine examples of ways in which these noble creatures have added to the beauty of the world. Take this plumed hat from the period of Charles I. How proud the birds must have been to have their feathers plucked out to brighten man's drab life. Here we have a later model, a refinement of the first.
Here man, or rather woman, thought enough of the birds to have an entire one as a decoration. It's quite dead, of course. Naturally, the egg plays a very prominent part in my lecture. Not a word about which came first, however. I don't believe in dealing with controversial matters. Thousands of years ago, man was satisfied merely to steal an egg from a nest and use it for food. Now he has perfected this process by imprisoning each hen in a separate cage and by scientifically manipulating the lights so that she doesn't fall into the rut of the old 24-hour day. Thus, he can induce the bird to reach fantastic heights of egg production. Originally, there were many varieties of birds on Earth. Some have become extinct. The great auk, the passenger pigeon, and the famous dodo bird have all disappeared. Actually, they didn't exactly disappear. They were simply killed off. But of course, this is nature's way. Man merely hurries the process along whenever he can be of help. Man and birds have been responsible for a great many advances in our civilization. For example, the bird was the inspiration for the invention of gunpowder, and it was his speed that brought about the development of the shotgun. But man has not been unmindful of his debt to the bird. We have honored our feathered friends in many ways. We cage birds and show them off proudly in most of our zoos. And the turkey is traditionally our guest of honor at Thanksgiving. I suspect you never realized that if it weren't for birds, even some of our pastimes would suffer noticeably. Duck hunting, for example. Granted, bagging a fellow hunter can be diverting, but the supply is rather limited. I hope you don't mind if I have something to eat, but I'm rushed today. Planning the lecture has been most educational for me. I've begun to feel very close to the birds and have developed a real sympathy for our little... What was I saying? Oh yes, I've come to feel very close to the birds and have come to realize how they feel when... I don't think I'll eat just now. Hardly proper with all of you here. Surely the birds appreciate all we've done for them. Don't you? Beautiful cage, fresh water, no other birds to bother you, none of that blinding sunlight. Oh! Now, why would he do that? Most peculiar. What on earth? They're coming! Outro grande nome é o do diretor Jorge Romero, que em 1968 produziu outra cult, A Noite dos Mortos-Vivos, que rendeu vários refilmagens e plágios, inclusive por parte dele próprio. No mesmo ano, o polonês Roman Polanski chegou ao ápice de seu vigor cinematográfico, com o apavorante O Bebê de Rosemary. No momento, repetiremos todas as informações que chegarem a nós. Há uma epidemia de assassinatos em massa sendo cometida por um virtual exército desarmado de cidadãos não identificados. Nice. Sleep is what you need. Good night's sleep. You better go down below, miss. This is no dream. This is really happening.
Written for the screen and directed by Roman Polanski. From the best-selling novel by Ira Levin. Ruth Gordon, Sidney Blackmer, Morris Evans, and Ralph Bellamy. In a William Castle production. Rosemary's Baby. No Brasil, tivemos o surgimento do nome que se tornaria um marco da cinematografia nacional, José Mojica Marins, mais conhecido pelo nome de Zé do Caixão. Ele fez filmes como A Meia-Noite Levarei Sua Alma, de 1964, e Esta Noite Encarnei no Teu Cadáver, de 1966. Na década de 70, o terror caminhou de forma crescente, trazendo algumas boas surpresas e filmes inesquecíveis. Nomes que conhecemos hoje estão enraizados na época. Algumas linhas básicas são percebidas, como a de perseguição, a dos baseados em fatos reais, a linha do sobrenatural e a do dito gore, onde o estômago é o limite. Foi em 1972 que Encurralados, um suspense sobre um caminhão que persegue alucinadamente um pobre motorista numa estrada dos Estados Unidos, revelou para o mundo a figura de Steven Spielberg, que mais tarde alcançaria notoriedade com o traumático Tubarão, de 1975.
Os filmes de possessão tiveram seu auge também nessa década, em obras como O Exorcista, de 1973. Além do sobrenatural, a produção também segue a linha dos baseados em fatos reais. Dirigido por William Friedkin, relata-se a história de uma menina possuída pelo demônio e a sua mãe procurando um padre para tentar ajudá-la. Notando a gravidade da situação, chama-se outro padre especialista para que realize um exorcismo. Sabe o que ela fez? A safada da sua filha! Vai embora! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com este sinal da Sagrada Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo. Damien! Amém. Deus, defensor da raça humana. Olhai com compaixão. Você matou para sua mãe. serva Deixou-a Reagan sozinha Terence para morrer. McCall. Cala a boca! Voltai, ó Senhor! O Massacre da Serra Elétrica, de 1974, dirigido por Tobe Hooper, que juntamente com a também independente Halloween, de 1978, de John Carpenter, influenciaram uma leva de filmes com assassinos misteriosos e impiedosos que perpetuaram as telas dos anos 80. Esse filme atormentou muita gente com a narração sobre o anticristo vagando pela Terra, sobre a forma de um dos meninos mais aterrorizantes da história do cinema. Ele ainda foi feito um remake bem próximo do filme original. Your wife is in danger. This is not a human child. Don't let him kill me. Roses are red, violets are blue, but the iris is the flower that will mean the end of it. O diretor italiano Dario Argento começou a fazer história gastando litros de molho de tomate em suas produções, como o clássico Suspiria, de 1977. Esse diretor se tornou o principal expoente do subgênero dos filmes de horror onde o estômago é o limite, o chamado gore. Don't underestimate it. Don't you think we could refer to it as him? If you say so. He hasn't spoken a word in 15 years. I told everybody! Nobody listened. Get back in there and get back on that telephone. Tell them exactly who walked out of here last night. He is coming to Haddonfield. Up in rows, up and down these streets. You're telling me they're lined up for a slaughterhouse? Death has
little town, Sheriff. Os anos 80 marcou a ascensão do subgênero slasher, que são filmes de terror quase sempre envolvendo assassinos psicopatas. A principal referência desses filmes, e que acabou se tornando grande obra do gênero, é o famoso Sexta-feira 13. Numa vingança sem limites, causando pânico e terror. Em 1990, os filmes de terror tiveram um novo começo. Foi em 1996 que o filme Pânico, do diretor norte-americano Wes Craven, reinventou os filmes de assassinos e psicopatas. No mesmo ano, Jovens Bruxas, do diretor Andre Fleming, deu início a uma série de terror suave para adolescentes. Hello? Hello, Sydney. One step too far. Do you like scary movies? What's the point? They're all the same. Some stupid killer stalking some big-breasted girl who can't act, who's always running up the stairs when she should be going out the front door. It's insulting. There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a scary movie. Number one, you can never have sex. This me. Never, ever, ever, under any circumstances, say, I'll be right back. Because you won't be back. Get another beer, you want one? Yeah, sure. I'll be right back. He didn't make the rules. The police are always off track. If they watch prom night, they'd save time. He just kills by them. Don't answer the phone. Don't open the door. Don't try to hide. Everybody's a suspect! Not scared, are you? Scream. A Bruxa de Blair, do diretor Adam Wingard, reinventou o estilo found footage no terror, que é aquele tipo de câmera falsamente documental, que simula o ponto de vista do personagem como se fosse ele mesmo o responsável por capturar as imagens. Esse filme, juntamente com Sexto Sentido, do cineasta indiano Manoj Neliato, foram bem sucedidos na década de 90. We can make things happen. I mean, this is it. This is real. Columbia Pictures welcomes you to the witching hour. Check it out. Her spell is working. Sit. Legend said there's been a curse on these woods. Do you believe in the stories about the Blair Witch? Oh my God. Oh, they're everywhere. What was that? I don't want to go in there. I don't think we should go. Let's go. Come on! Come on!
Das profundezas clamo a ti, Senhor. Vamos fazer uma peça de mentirinha. Quer participar? Quero. Se chama Preso na Masmorra. É, Cole. Você é que vai ficar preso na masmorra. Em 2003 foram refilmados diversos filmes. Entre eles está O Massacre da Serra Elétrica, do diretor estadunidense Marcus Nispel. We're gonna have to call the cops, I guess. He's killing him! Who's killing who? What's wrong with you people? Oh, my. Em 2005, o diretor inglês Neil Marshall fez um dos melhores filmes britânicos, O Abismo do Medo. There's only one way out of this chamber, and that's down the pipe. I'm stuck! I can't breathe! Look, Sarah, you have to calm down. I'm coming back, okay? Okay. Okay, move! Now! Now! This is not good, guys. Can we get out of here? Which way? I don't know. Sarah said she saw someone back So there. what? I don't think I saw someone. I saw someone! No, you heard something and you saw what you wanted to see. It's the dark. It plays tricks on people. Please! Is there anybody What was that? I told you I saw someone! Em 2008, tivemos o lançamento de Crepúsculo, da diretora estadunidense Catherine Hardwicke, e também a primeira transmissão pela televisão da primeira temporada da série True Blood, do diretor norte-americano Alan Ball. I'm only afraid of losing you. I'm not the most dangerous thing out there. Security guard at Grisham Mill got killed by some kind of animal. An animal. You brought a snack. What, now Henry's coming after me? He's got unparalleled senses, absolutely lethal. I'll do whatever it takes to make you safe again. The hunt is his obsession. He'll never stop! Tell him to avenge you. Tell him! Vocês têm aí aquele sangue sintético em garrafa? Mergulhe no mundo obscuro dessa nova série. O que você é? Envolvente. E quem foi que falou em sexo? Assustadora. É mortal. Apaixonante. Você é algo mais do que humana. True Blood. Em 2009, tivemos um filme que se tornou um dos grandes sucessos de baixo orçamento da década, do diretor israelense Ori Pelling, O Atividade Paranormal. So weird. I totally thought we lost it. Somebody broke in and trashed the house. Christy thought it was a ghost. I know you guys are freaked out, okay? And I'm gonna take care of you guys.
What's your take on this whole ghost situation? I think it's awesome. This is the freakiest thing that happened to me last night. This is the door closing by itself. Paranormal Activity. O primeiro filme independente de suspense foi dos irmãos Lumière, de 1895, A Chegada de um Trem na Estação, onde as pessoas da época, não conhecendo a nova tecnologia, se assustavam a assistir esse tipo de filme projetado em uma tela de cinema. Logo em seguida, tivemos diversos outros filmes feitos pelo cinegrafista britânico Alfred Hitchcock. Separamos para mostrar para vocês um dos 5 melhores filmes dele. Hello. These are the newlyweds on a honeymoon no one will ever forget. He calls her Miss Hearing Aid, an artist of a very odd and strange art. The songwriter. Buddy, don't let me go. I'm here. I've got you. I'm so afraid. Bom, espero que vocês tenham gostado de tudo que preparamos até agora para vocês. Como é que é mesmo, produção? Ah, sim. Bem, acabei de ser informada que iremos passar para vocês uma notícia exclusiva da nossa repórter Jordana, que esteve numa localidade próxima para saber de um assunto que anda amedrontando os moradores dessa região. O que será? Até eu estou curiosa. É com você, Jordana. Boa noite. Eu sou Jordana, do Jornal da Manchete, e venho nessa localidade para saber melhor sobre um ocorrido que tem assombrado os moradores dessa região. Estou aqui com os moradores Saulo e Carlos. Pode nos contar como é que foi esse ocorrido, senhor Saulo? Deu um acidente feio aqui, que caiu da rambanceira o ônibus aí, morreu uma família inteira, né? Tudo que estava dentro dos ônibus. Aí o que aconteceu? O ônibus capotou, mas não acharam o corpo de uma senhora e não acharam o corpo de uma criança. E essa criança fica assombrando direto aqui dentro do cemitério. E a gente se assusta muito, porque a gente vê assombração. E o seu Carlos aqui, que é nosso vizinho junto, de vez em quando a gente vem aqui, mas é difícil a gente achar. Vou deixar a palavra agora para o seu Carlos, por favor. Isso aí, quando nós resgatamos os corpos todos, isso aconteceu faz uns 30 anos, mais ou menos. Mas só que... Olha. Criança chorando, Carlos. Tá chorando aí, Carlos. Tá um perigo aí, ó. Começou a chorar. Tá o choro da criança, tá ouvindo aqui? Não, tá aparecendo. Olha ali, ó. Uma menina, uma mulher, uma criança. Cemitério, que tem uma criança chorando no cemitério, né? Tem uma criança chorando no cemitério, daí eles dizem, pô, será que é mesmo aquela senhora que desapareceu? Aí nós vemos assim, mas só ouvimos o choro da criança e um vulto que anda por meio dos túmulos. É isso que apavora todo mundo, e todo mundo está sabendo isso aí, não foi só nós que além de ajudar no acidente, mas... Olha, tá vendo ali, ó? Tá vendo ali, tá vendo? Aqui, ali, ó. Aqui, meu filho, ó. Tá ali, ó, aparece, tá evidente. Vamos embora.